Vai o cafezinho aí? Oi, pessoal. Então, estamos aqui com mais um vídeo, terminando mais um bloco do livro. Vamos conversar hoje sobre as perguntas 23 e 24. Você ouviu falar de um cara chamado Michael Porter? Pois é. Esse cara é conhecido como um dos maiores estrategistas do mundo. Com certa frequência vem ao Brasil. Ele, há muitos anos atrás, ele criou um negócio que é conhecido como Matriz de Porter, onde ele fez uma reflexão sobre as perguntas e questões do mercado que a gente precisa saber minimamente para entender o mercado. Muito já se discutiu sobre isso, ele mesmo já mudou vários desses conceitos, depois aprimorou, mas o mercado entendeu a partir de Porter, então, que algumas coisas são fundamentais para serem entendidas. A pergunta 23 leva em consideração uma dessas coisas, das forças de Porter como é conhecido. A pergunta é, existem, ou duas delas, existem barreiras de entrada ou barreiras de saída ao negócio? Então vamos entender um pouquinho isso. O que é uma barreira de entrada? Vamos supor que eu esteja montando um consultório odontológico. Que barreira de entrada eu tenho? Eu diria que praticamente nenhuma. Ou seja, é muito fácil abrir um consultório. Basta que eu seja dentista, ou não, eu posso contratar alguém para ser o responsável técnico para mim, tenha um dinheiro, tenha alguma noção sobre o assunto, e monto o consultório. Ele é simples. Eu vou nos órgãos específicos de prefeitura, de conselho regional. É relativamente simples, eu monto. Se eu tenho alguma grana suficiente para comprar equipamento, mesas, equipo, etc., eu monto o consultório. A barreira de entrada é proporcionalmente pequena. Montar um consultório médico, clínico, por exemplo, de pediatria, é mais fácil ainda, porque eu preciso de um investimento ainda menor. Então, a barreira de entrada é muito simples no sentido de investimento. Por outro lado, se eu vou montar, por exemplo, como eu acabei de falar, um consultório médico de pediatria, e entendo que o meu começo profissional, eu preciso dos convênios, das operadoras para começar, a minha barreira de entrada ao negócio, supondo que eu esteja começando do zero, vai ser eu demorar talvez uns 2 ou 3 anos para conseguir entrar nos principais convênios, das operadoras, conseguir ter o nome divulgado lá dentro e que tenha uma repercussão na comunidade local a ponto das pessoas me procurarem e gerar no volume. Então talvez eu tenha uma barreira de entrada pequena, relativamente pequena, mas que leve uns 2 anos e eu consiga já estar operando e concorrendo diretamente com os outros que já estão lá há muito tempo. E quem sabe, com um pouquinho mais de maturidade minha, eu consigo então até superar esses meus concorrentes que já estão há muito mais tempo. E o mesmo pode acontecer ao contrário. E por isso essa pergunta. Esse seu mercado tem uma barreira de entrada muito baixa, portanto você está hoje aqui no consultório fazendo uma coisa bacana na sua clínica, na sua empresa, seja o que for, e alguém facilmente, rapidamente entra e vira seu concorrente em poucos meses. É muito fácil de entrar. Então é disso que a gente está falando. Por exemplo, você é radical só para você entender. Se eu resolver que o meu negócio é usina hidrelétrica, eu sei que eu forcei a barra, mas só para você entender. A barreira de entrada é enorme. Ou seja, não é tão simples, porque eu teria vários órgãos de governo, eu tenho IBAMA para ver, eu tenho Receita Federal, órgãos públicos, BNDES, é super complexo. Ministério de Energia, enfim. Seria muito difícil eu conseguir todas as liberações e dinheiro, capital, recursos, lógico, enfim, logística para poder brincar de usina. Então, este é um mercado com forte barreira de entrada. Usei um exemplo mais radical para te explicar um pouquinho. Por exemplo, então, vamos ser agora um pouco mais realistas. Se eu quiser montar um laboratório de análises clínicas de grande porte, uma barreira de entrada enorme. Enorme porque eu tenho um investimento muito grande, uma força de marca, uma força de barreira com os convênios. Não é tão simples. Montar um hospital tem uma barreira de entrada, um hospital, dependendo da área, uma barreira de entrada forte também, porque não é tão simples. Alguns hospitais são mais fáceis, outros não. Alguns segmentos são até bem simples, mas enfim. Talvez uma radiologia, uma clínica de imagem, diagnóstico por imagem, complexo, custos. Eu tenho barreira de encontrar os profissionais, não é tão simples. Bom, eu tenho que pensar também na barreira de saída, porque se o negócio é muito fácil de entrar, mais fácil de sair, eu vou ter muito concorrente flutuante. Concorrente flutuante é aquele que vai entrar, fica um pouco no mercado, estraga, ele sai. Porque ele percebe que não dá muito dinheiro, não é muito interessante, ele vai, pressiona, faz coisas erradas, panfleta de uma forma ruim, faz coisas não éticas,
abaixa o preço pela metade, estraga o mercado, queima tudo, depois vai embora. Não tem consequência aí. Para sair, dá um telefonema, vai no computador, desliga 2, 3 coisas e acabou a brincadeira. Puxa o fio da tomada, fecha a porta e entrega o imóvel. Negócios que têm também a barreira de saída muito fácil são mais perigosos para você, às vezes, do que tem barreira de entrada fácil. Por exemplo, se eu estou num negócio de, sei lá, eu montei um plano odontológico, um plano de saúde. Barreira de entrada é enorme, porque eu preciso de registros da ANS, etc. A barreira de entrada é complicada, mas as barreiras de saída são piores. Ou seja, para eu fechar um plano de saúde, para eu encerrar um plano de saúde, é muito mais complicado ainda. Porque eu vou ter que justificar e mostrar o que eu vou fazer com a carteira remanescente, como é que eu vou dar atendimento para essa carteira até acabar. Eu tenho que justificar se eu vou ter grana o suficiente para arcar com aquilo, com essa sinistralidade até o fim dela, e por aí vai. Então, se eu vou entrar num negócio que eu sei que a barreira de saída é muito complicada, e se eu sou já do ramo, se eu sou empreendedor, eu vou pensar 2, 3 vezes. Porque, assim, eu posso até ter facilidade para entrar, mas se para sair depois vai ser um parto, vai ser horrível, eu vou ter que contratar, sei lá, 3 escritórios de advocacia para ver se eu me livro do negócio. Então, ou seja, a barreira de saída é muito difícil, eu não tenho quem compra aquilo, a perda financeira é de risco muito grande, isso inibe muita gente até de entrar. Ou seja, a barreira de saída inibe com que as pessoas tenham, ou inibe com que a pessoa venha com posição muito agressiva, com posição de estragar o mercado, porque ele sabe que ele vai ter que ocupar aquele espaço mais tempo. Deu para entender? A ideia aqui é o seguinte: dá uma olhada no seu mercado e tenta refletir o seguinte: é fácil abrir mais um? É fácil ser você? Ser uma outra clínica, um outro empreendimento igual ao seu? É fácil. Se você quiser parar hoje, quanto tempo depois você consegue desligar aquilo completamente? O que você faz? O que você faz com a sua carteira de clientes? O que você faria se você fosse encerrar sua atividade hoje com relação aos seus pagamentos, com relação à parte legal, a parte da regulamentação dos órgãos que tem de regulamentação com você em amplo sentido, governo federal, estadual, municipal, sei lá, o seu conselho regional. O que é que eu preciso fazer para entrar? O que é que eu preciso fazer principalmente para sair? Essa é a reflexão, então, que está aqui na pergunta 23, das barreiras de entrada e barreiras de saída, tá bom? E para finalizar, uma pergunta relacionada a isso, que é a pergunta 24 do livro, se você tiver com a segunda edição, como essa que eu estou olhando aqui, está na página 99, a pergunta é se o seu mercado tem sazonalidade. É simples isso, por isso que eu só vou fechar com essa pergunta aqui e vamos encerrar a parte 3 do livro. Sazonalidade, eu acho que vocês devem saber o que é a variação cíclica, conhecida, periódica, de demanda. Por exemplo, você sabe que você trabalha na odontologia com prótese e você sabe que as pessoas, quando chegam nos meses de outubro, novembro e parte de dezembro, a sazonalidade aumenta, porque as pessoas querem todo mundo resolver tudo para ficar bonitão para o Natal, ou algo assim, né? Então, vamos supor que seja o seu caso, como é o caso de muitos. Então, você sabe que ali é um momento de alta. Em compensação, talvez essa mesma clínica saiba que todo ano, janeiro e fevereiro sejam meses de baixa sazonalidade. Se você já sabe que você tem meses de alta e meses de baixa, sempre repetindo da mesma maneira, você tem então esse ciclo sazonal, que cada estação, cada época do ano, você tem um comportamento diferente de demanda. Isso vai fazer com que você precise ter a inteligência do negócio para depois, mais tarde, fazer a gestão do fluxo de caixa e linearizar isso de tal maneira que você não tenha prejuízo nas vacas magras. Ou seja, se eu sei que todo mês de janeiro, fevereiro e talvez março, o meu fluxo de caixa vai lá para baixo, a minha entrada vai lá para baixo, como é que eu vivo nesses 3 meses? Então, eu tenho que me organizar nas vacas gordas para guardar um pouco, para provisionar uma parte disso, para que eu possa equalizar o meu fluxo de caixa. Essa é a lógica da sazonalidade. Outro motivo de eu saber a sazonalidade é se eu tenho como usar de alguma maneira isso a meu favor com ações comerciais ou ações de marketing. Sei lá, vou dar um exemplo louco qualquer aqui. Eu sei que a fábrica, se o meu negócio é uma fábrica de chocolate, eu tenho uma sazonalidade importante na época da Páscoa
existe isso, uma demanda muito gigante, diferente do resto do ano. Tem uma demanda forte também ali no final do ano e talvez Dia das Crianças. Então eu tenho um pico muito grande e 2 picos menores. O resto está mais ou menos linear, básico, né? Então eu tenho que lidar com o meu projeto, com contratação de pessoas, com disponibilidade de matéria-prima com antecedência. Porque se eu não paro para pensar, se isso não é óbvio o suficiente para que eu me planeje com relação à compra de material, contratação de mão de obra periódica, etc., para isso, eu vou ter problema. Eu vou ter uma época do ano, a maior parte do ano, com um custo operacional e um custo fixo gigante, e com baixa entrada, e quando eu de fato precisar, minha margem de lucro foi comida pelo restante do tempo. Ou ao contrário, quando eu preciso fazer agora de fato uma coisa bacana e ganhar dinheiro e aproveitar, eu não tenho matéria-prima de qualidade, talvez eu tenha alguma coisa ruim, eu não tenho mão de obra qualificada, eu não tenho equipamento necessário porque não vai ter tempo de chegar, ou alguma coisa assim. Então, por falta de planejamento, você vai perder chance? Não. Ah, mas espera aí, Tomás, o meu caso não tem nada a ver com fábrica de chocolate, nem com coisas natalinas, enfim. Pois é, por isso está a pergunta aqui. Qual é a sazonalidade do seu negócio? Tem negócios de saúde que tem sazonalidade sim, porque tem época de exame escolar, você tem época de coisas relacionadas a determinados esportes, que talvez possa ser seu caso. Você tem épocas de exames mais concentrados de um tipo ou de outro, campanhas que tenha todo ano, tem uma campanha aqui tal coisa. Por exemplo, se o seu negócio é vacinas, tem época de vacina de gripe, por exemplo, de vacina tal coisa, que vai todo mundo buscar vacina na mesma época. E aquela época vende muito mais que o resto do ano. E por aí vai, tá bom? Então, assim, se o seu negócio tem um efeito sazonal, identifica e aponta aqui. Tá? Fala assim, não, tem um efeito sazonal. Aqui é época alta, ou então a sazonalidade é para baixo. Aqui é ruim, aqui é ruim, aqui é alto, aqui é alto. Identifica isso, se é um padrão. Se é um padrão, é sazonal. Se é eventual, você não tem como prever. Então, se você identificou essa sazonalidade, anota isso, trabalha com isso, né? E com essa construção, então, previsível, vamos dizer assim, você consegue então colocar isso no seu projeto, saber o que você vai fazer, como você vai evitar uma coisa, e que você vai potencializar do outro lado, e por aí você consegue se organizar muito melhor, economizar e ganhar e potencializar aquilo que você tem de bom. Legal? Bom, eu acho que a gente agora fica bacana que a gente fecha a parte 3 e vamos entrar agora então numa parte sobre gestão de pessoas e tal, numa outra parte agora cada vez mais avançando, a gente está ficando cada vez em níveis mais profundos já danados. A gente vai começar a entrar em era bem bacana. Se você está acompanhando com a gente de uma forma linear, não perca os próximos capítulos que vão ser bem bacana. Super legal estar com você aqui. Um abraço, sucesso, Deus te abençoe. A gente vai se vendo nos vídeos aí. Valeu!